Olá, senhores, sejam bem-vindos a mais uma aula. Aqui é o professor Marcelo Martins e eu venho com Física Rede novamente. Para hoje, nós iremos aqui fazer uma discussão e também aplicação relativa às leis de Kirchhoff. Leis essas, gente, propostas para circuitos elétricos aqui já mencionados, como por exemplo a aplicação envolvendo geradores, receptores, bem como resistores. E que tal colocar todos eles em um circuito elétrico? Como é que ficaria então a técnica de a gente conseguir medir corrente elétrica, tensão, ou até mesmo resistência elétrica desses elementos? A lei de Kirchhoff vai nos permitir nós fazermos isso de uma forma muito mais simples. Então fica ligado e não perde nenhum detalhe, gente. Para a gente começar a discutir a lei de Kirchhoff, eu vou mostrar para vocês algumas regras que são essenciais para a gente poder ter ataque a alguns problemas. Primeira regra que eu vou estar mostrando aqui é o seguinte, ó. Eu coloquei para vocês duas situações, onde eu tenho os dois extremos, são dois terminais aqui, tá? Estabelecidos aqui por polaridade mais e menos, tá vendo? Então, se eu estiver percorrendo o meu circuito de A para B, dado por esse sentido de circulação alfa, bem aqui, ó, eu sempre vou ser obediente à circulação alfa. Então, se eu estiver indo de A para B no sentido alfa, o primeiro sinal que eu vou me deparar é o negativo. Então, a diferença de potencial entre A e B vai ser igual a menos o valor do E, que vai ser dado, obviamente, em cima do circuito. Caso eu percorra o sentido alfa de forma oposta, ou seja, eu estou vindo de B para A, logo ficaria VB menos VA, eu vou estar me deparando primeiramente com o sinal positivo e depois com o negativo. Neste caso, VB menos VA ficará igual a mais o valor que será colocado para o E aqui proposto no nosso exemplo. Repetindo, se eu vier de A para B, no sentido de circulação alfa, eu vou me deparar primeiro com o sinal negativo. Então vai ficar menos o valor de E. Se eu vier de B para A, conforme estabelecido pelo sentido de circulação alfa, eu vou me deparar primeiro com o sinal positivo. Às vezes, em uma determinada situação, pode ser que ele não coloque o sinal mais e menos, mas nós já vimos que a plaquinha maior aqui representa a polaridade positiva e a plaquinha menor representa a polaridade negativa. Então, essa é a primeira regra envolvendo tanto a força eletromotriz quanto a força contra-eletromotriz. Tanto faz. Se eu tiver E ou E' no circuito, vai depender do sentido da circulação para poder dizer se ele é mais ou menos. Vamos para a regra número 2. É a regra que vai combinar o sentido da corrente elétrica com o sentido da circulação alfa. Se eu estiver indo de A para B, eu me deparar com um resistor e a corrente elétrica coincidir com alfa, então a diferença de potencial AB vai ser mais R vezes o I. Ou seja, eu estou aplicando a lei de Ohm. A lei de Ohm, a DDP entre AB é igual a resistência vezes a corrente elétrica. Porém, se a corrente elétrica estiver indo de A para B, mas eu me dei aqui a permissão de percorrer o sentido no circuito de B para A. Neste caso, se a circulação adotada por você se opuser à corrente elétrica, aí a diferença de potencial VB-VA, neste caso, ficaria igual a menos o R vezes o I. Repetindo, se eu vier de A para B, de tal maneira que o sentido da corrente elétrica coincidir com o sentido de circulação
do circuito, no qual foi adotado por mim ou por você, aí vai ser mais RI. Mas se o sentido que você adotou para poder percorrer o circuito for contrário à corrente elétrica, aí você vai ter menos o RI. E isto aqui, que é a regra número 2, só vale se eu tiver resistências elétricas. Bora pegar aqui um exemplo, que é o nosso primeiro exercício. No trecho de um circuito elétrico representado abaixo, determine a DDP VA-VB entre os pontos A e B. Então, observe, eu vou de A para B, e neste caso, ao ir de A para B, eu poderei representar VA menos VB. Então, eu vou circular eu vou ir assim, ó. A minha circulação adotada aqui, o meu alfa, vai de A para B, tá vendo? Então, eu observo que o primeiro que eu vou me deparar aqui, ó, é uma resistência elétrica. Então, no primeiro caso, eu vou estar obtendo o valor da resistência, que é 5, vezes a corrente elétrica, que é 2. Como foi colocado aqui, ó. A corrente elétrica coincide com o sentido adotado pela circulação, tá vendo? Tá coincidindo, tá? E se coincide é mais R vezes o I. O R vale 5 e é 2. Ao ir um pouco à frente, eu me deparo com essa diferença de potencial de 40 volts. Como a circulação entra primeiro no negativo, depois no positivo, então vai ficar menos o 40. Olha, lá na frente a corrente elétrica de 2 amperes vai se deparar com a resistência de 15. Como coincide com a circulação sentido, vai ficar então mais o valor da resistência, que é 15, vezes o valor da corrente elétrica, que é 2. Lá na frente a corrente elétrica vai encontrar outra resistência, só que agora de 10. Então é mais, como coincide com a circulação, a resistência aqui é 10, vezes a corrente elétrica, que é 2. Agora eu tenho a plaquinha maior e a plaquinha menor, então ele vai se deparar primeiro no positivo, depois no negativo. Então vai ficar mais, porque primeiro ele entra no positivo, então vai ficar mais 12. A corrente, quando chegar aqui, vai encontrar uma resistência de 2, então vai ficar mais o valor da resistência, que é 2, vezes a corrente elétrica, que também é 2. Indo um pouco adiante, a plaquinha é positiva, que é a maior, então aqui terá mais 5, e para fechar a conta, a corrente aqui vai encontrar uma resistência de 3. Como está coincidindo com o sentido da circulação, então eu devo aplicar mais 3 vezes o 2. Logo, a diferença de potencial VA-VB vai ficar igual 5 vezes o 2 dá 10, menos 40, 15 vezes o 2, 30, mais 10 vezes o 2, 20, mais 12, aqui eu tenho mais 4, mais 5 e mais 6. Observa que eu tenho então aqui, ó, 10 menos 40, 10 menos 40 daria menos 30, com menos 30 aqui daria 0, sobraria 20, mais 12 daria 32, 32 mais 10 mais 21, então daria 32 mais 21, total 53. Então a DDP estabelecida entre A e B, que é o VA menos o VB, daria um total de 53 volts. Então está aqui a aplicação da regra de número 1 e de número 2, sendo essas regras irão facilitar muito a nossa vida quando a gente começar a falar da lei de Kirchhoff, que é o que a gente vai fazer agora. No total, nós temos duas leis. A primeira lei, chamada de lei dos nós, que basicamente a lei dos nós ela vai afirmar para Kirchhoff. Inclusive, a lei dos nós já estávamos fazendo a aplicação dela
em circuitos anteriormente discutidos. Mas agora sim, a gente vai propriamente enunciar a primeira lei de Kirchhoff. A primeira lei de Kirchhoff vai dizer o seguinte, que é chamada lei dos nós, que a somatória das correntes que entram em um nó tem que ser igual à somatória das correntes que vão sair do nó. Ou seja, a corrente que chega, somando os valores das correntes que chegam, tem que dar igual à somatória dos valores das correntes que saem deste nó. Ou seja, os que chegam de acordo com o nosso exemplo, seria a corrente I1 mais a corrente I2. E os que saem desse nó seriam a corrente I3 mais a corrente I4. Tá bom? Então, como forma de exemplo aplicada para a primeira lei de Kirchhoff, lei dos nós, a somatória dos que entram tem que ser igual à somatória dos que saem, tá, do nó. Já a segunda lei de Kirchhoff é conhecida como lei das malhas. Gente, a malha, basicamente aqui, ó, em um circuito, é como se eu tivesse um caminho fechado. Eu vou sair do A, vai para o B, depois vou para o F e volto para o A. Então, eu tenho aqui uma malha, eu tenho aqui uma outra malha, que seria B, C, D, E, B, voltei de novo, tá bom? E eu teria uma malha mais externa, que seria A, C, D, né? A, B, C, D, E, F, A. Então, aqui eu teria um total de 3 malhas, de tal maneira, gente, né, que isso vai me permitir, a lei das malhas, se eu saio de um ponto desta malha e volto para o ponto desta malha, ou seja, digamos que eu saí do ponto A aqui desta malha, aí eu vou fazer a circulação nesta malha e volto para o ponto A. Então, eu poderia dizer que a diferença de potencial entre A e ele mesmo seria zero. A mesma coisa eu poderia fazer saindo do B. Se eu saio do B, nesse sentido alfa, percorro esse circuito aqui e volto para o B, a diferença de potencial de B com ele mesmo seria zero. Marcelo, eu tenho que sair só do A e B? Não. Tu podes adotar qualquer ponto de partida, mas se a chegada coincide com, né, se a chegada coincide com a partida, então a diferença de potencial é igual a zero. Lembrando que isso é muito importante, tá? Que isso seja obedecido ao longo do circuito, tá bom? Senão a gente não consegue êxito aqui. Observa que ao sair do ponto A, eu tenho um nó. Então é óbvio que eu terei aqui uma corrente elétrica que eu não sei qual é o sentido. Eu vou chamar de corrente elétrica I1 aqui, ó. Ah, digamos que a corrente I1 mais uma corrente 2 entrariam no ponto B. Então nesse ponto B teria que sair uma outra corrente, I3, por exemplo. Então, como a corrente I1 e I2 estariam chegando no B, e saindo daqui uma corrente I3, aí eu teria que recorrer à primeira lei de Kirchhoff, tá bom? E em algumas situações, haverá necessidade de aplicar tanto a primeira quanto a segunda lei de Kirchhoff para que a gente consiga solucionar problemas envolvendo duas malhas, depende da situação, tá bom? Então, vamos treinar um pouquinho aqui, ó. No trecho do circuito elétrico representado abaixo, determine. Letra A. Isso aqui é só para treinar, tá, pessoal? Ele quer saber aqui a intensidade da corrente elétrica 3. Observa que aqui o I1 está chegando no B, o I2 está chegando no B e está saindo do B o I3 para baixo. Então, vamos lá, letra A aqui, ó. Como o I1 e o I2 estão chegando no B e está saindo o I3, então a gente poderia dizer que o I1 mais o I2 será igual ao que está saindo I3. Observa que o I1 é 3 e o I2 é 4.
Então, o I3, nós podemos concluir que ele vale 7, tá? 7 ampere, tá bom, gente? Tem um bug aqui, mas a gente então aqui vai sair, tá, desse comando. Bem, então vamos para o item B. O item B, ele quer saber a DDP entre os pontos A e C, ou seja, quanto vale VA menos o VC. Vou colocar bem aqui do lado. Como eu vou de A para C, tá? Aqui está o nosso sentido alfa. Observa que o sentido alfa coincide com a corrente elétrica de A a B. Mas de B a C é um outro sentido para a corrente elétrica. Tem que ter muito cuidado para isso aí. Ó. Então, eu vou me deparar primeiramente com uma resistência. Quando eu me deparo com uma resistência, como é que eu aplico? Se o sentido alfa coincide com a corrente, então será o valor da resistência 5 vezes o valor da corrente, que nesse caso é 3. Como o sentido alfa vai se deparar com a polaridade negativa por primeiro, então eu terei menos o 12, e ao passar de B agora para C, ele vai se deparar primeiro com a placa positiva, então vai ser mais 6. E depois ele vai se deparar com a resistência de 8. Mas observa que o sentido alfa é contrário à orientação da corrente I2. Neste caso, então, o valor tem que ser negativo. Vai ficar, então, menos o valor da resistência, que já vale 8, tá? Vezes a corrente elétrica, que para essa ocasião vale 4. Então, acabou. Já saí do A e cheguei no C. Então, bora fazer essa continha aqui, ó. Vou fazer bem aqui do lado. Eu tenho 5 vezes 3 é 15. Ó, poderia até simplificar aqui, ó. 12, 6 daria menos o 6. E 8 vezes o 4 menos o 32. Então, VA menos o VC. Nesta ocasião, eu terei menos 38, né, isso aí, mais o 15. Então, se você pegar 38 e subtrair de 15, é a mesma coisa, né? Só que daria o sinal negativo. Então, ficaria aqui, ó, 38 menos 15. Só que ficaria, nesse caso, o sinal negativo, daria igual a 23 volts. Então, está aqui a diferença do potencial, 23 volts negativo, de A para o C. Como é uma espécie de treino, não tem problema nenhum, o sinal dá negativo, tá bom? Vamos para a letra C. Como é que eu ficaria, então, aqui nesse treino de D para C agora? Ficaria assim, ó, VD menos VC. Como eu vou de D para C, e cara, ficou aqui, acabei riscando, deixa eu apagar bem aqui, que acabei riscando na corrente. Vou colocar outra cor aqui, ó, eu vou daqui para cá, pronto. Esse é o sentido alfa que eu irei adotar. Sendo assim, vai ficar, observa que o alfa é contrário ao I3, tá? Então, alfa é contrário. Quando você encontrar essa resistência aqui, ó, o I3 está para baixo e o alfa está indo para cima. Então, toma cuidado. Vamos começar aqui, o alfa vai encontrar primeiro a plaquinha negativa. Então, vai dar menos 12. Lá em cima eu vou ter uma resistência. Como está contrário ao alfa, seria menos o valor da resistência, que é 3, vezes a corrente elétrica I3, que a gente calculou aqui no A, ó, 7. Agora é de B para C. Aí eu vou encarar a primeira plaquinha positiva mais 6. E aqui, mais uma vez, o sentido alfa se contrapõe à corrente elétrica I2. Como eu estou tratando de uma resistência, vai ficar menos o valor da resistência vezes o 4, que é o valor da corrente elétrica, tá bom? Então vai ficar assim, ó, menos 12, 3 vezes o 7, 21, mais o 6, menos o 32.
Eu acho que aqui já dá para a gente poder fazer a conta, né, todinha. Então, nós temos aqui, ó, 12 menos, né, negativo, com 21, e também temos 32, tudo negativo, menos o 6, né? Então, no total, eu teria um valor negativo de menos 59 volts. Então, aqui está a letra C. Então, acho que valeu e muito esse primeiro treino para, né, a gente entender como é que se relaciona o sentido alfa de percorrer o circuito com a corrente elétrica quando tem resistor e quando tem força eletromotriz ou força contra-eletromotriz no circuito. Bem, pessoal, vamos pegar mais uma outra situação aqui, ó. Este caso, eu preciso que vocês tenham muita atenção para o exercício número 3 aqui, ó. No esquema abaixo, determine a intensidade de corrente elétrica em cada um dos ramos do circuito elétrico. Observa que aqui, né, a gente tem aqui uma espécie de um gerador, receptor e um resistor. Todos agregados em paralelos aí, né? Então, qual é o cuidado que a gente vai ter que ter? Primeiro, para eu poder facilitar a minha análise, vou chamar aqui de A, B, C, D, E e F. Tá bom? E aí eu vou então escrever as malhas, né, ou o ramo, de acordo com o que você quer obter. Nesse caso, a gente quer obter o valor da corrente elétrica. Então, observa que, se eu sair do A, eu vou encontrar um nó aqui em B. Ao encontrar um nó aqui em B, eu posso dizer que está chegando uma corrente elétrica aqui, mas como eu tenho dois fios dando sequência a esse nó, eu vou dizer que está saindo ou está entrando. Para facilitar a minha vida, eu vou fazer que nem como eu fiz anteriormente. Eu não sei o sentido da corrente elétrica que vai estar andando nesse circuito, pessoal. Então, eu vou chutar, ó. Eu vou dizer, então, que eu tenho uma corrente I1 chegando em B. Vou dizer que eu tenho uma corrente I2 chegando em B. E que aqui está saindo uma corrente I3. Ó, tá chegando I1 e I2, está saindo uma corrente I3. De cara, eu já posso afirmar, equacionando que o I1 mais o I2 vai ser igual ao I3. O I1 mais o I2 vai ser igual ao I3. É o que eu estou afirmando aqui nessa primeira situação. Bem, uma vez estabelecendo isso, eu vou guardar e vou dizer que eu tenho a equação 1. Eu vou sair de A, vou botar aqui uma outra corzinha para a gente poder brincar. Vou sair do A, vou percorrer o meu sentido de circulação alfa no sentido horário. Fazendo isso, nós teríamos aqui, para discutir, a seguinte malha: A, B, E, F, A. Então, eu já sei que VA menos o VA é zero, tá? Mas de VA até VA, como é que vai ficar? Eu vou pegar, então, aqui, ó, saindo de A, tenho uma corrente I1, mas ao chegar em B, eu tenho uma corrente I2. A circulação que está em V está contrário à corrente elétrica. Como no primeiro caso eu tenho um resistor, então VA menos o VA vai ser igual. Sei que isso aqui dá zero, mas vai ser igual a menos o valor da resistência elétrica, que é 1, vezes a corrente elétrica que vai passar por ele, que é o I2. A circulação vai entrar na plaquinha positiva. Então, vai ficar mais 7. Tá bom? Chegando aqui em E, o que acontece? Olha aqui, ó. Vai passar por aqui a corrente I3. A corrente I3 vai chegar aqui no E. Daqui vai sair uma corrente I2.
e para cá vai ter uma corrente I1, tá vendo? Logo ao chegar bem aqui, a corrente que eu tenho que trabalhar aqui é a corrente I1, tá bom? Porque lá em cima já tem um resistor. A circulação indo de E para F não tem nada, mas de F para A tem. Tem o menos 12, porque a plaquinha aqui é negativa, então vai ficar menos 12. E como a corrente elétrica coincide com a circulação alfa, então vai ficar mais o valor da resistência, que é meio, vezes o valor da corrente elétrica, que é 1. Tudo isso tem que ser igual a 0. Ajustando aqui, ó, eu tenho meio e 1, deixa eu colocar aqui na frente, meio e 1, menos 1 e 2, 7 menos 12 daria menos 5, posso colocar lá para fora e vai virar 5 positivo. Então, observas, que aqui vai ficar meio e 1, menos 1 e 2 e os 5 que ficou lá, tá? Para o outro lado, tá bom? Então, vamos lá. Dando sequência, então, aqui, ó. Bem, então, essa equação, bem aqui, eu vou deixar ela assim, ó. Vou dizer que eu tenho uma equação 12. Vamos dar sequência aqui, que a gente não conseguiu encontrar nenhuma corrente elétrica, tá bom? Vou para o outro ramo, iniciando de B. Então, aqui eu terei B, C, D, E, B. De tal maneira que nós já sabemos que VB menos o VB, isso aqui é 0. Tá bom? Eu vou percorrer a circulação da mesma maneira que eu fiz no anterior. Olha o meu sentido alfa aqui, ó. Quando eu fizer isso, eu terei VB menos o VB, que eu sei que dá 0, mas ele vou ter aqui, ó, de B para C é o I3, não tem nada. De C para D eu tenho um resistor. Como a circulação coincide com a corrente elétrica, então vai ficar positivo, que é o valor da resistência 10 vezes a corrente I3. De D para E não tem nada, e aqui já tenho a corrente I2, tá vendo? A circulação vai encontrar a plaquinha negativa agora. Então vai ficar menos o 7, e lá em cima coincide a circulação com a corrente I2, tá vendo? Logo, como eu tenho o resistor, é o valor do resistor, que é 1, que multiplica o I2. Quando eu chego no B, isso aqui é igual a 0. O que eu tenho aqui, ó? Eu tenho 10 vezes, ou melhor, deixa eu colocar desse jeito mesmo, tá bom, gente? Vai ficar assim, ó. 10 vezes o I3, 1 vezes o I2 é o I2, e o 7 está negativo, eu vou colocar ele lá para o outro lado, ele vai ficar positivo. E aqui eu tenho a equação 3. Observa que eu tenho 3 equações e 3 incógnitas, tá? Posso aplicar o método da substituição, posso aplicar regra de Cramer, ou montar uma matriz. Eu vou fazer pelo método da substituição, que é um método mais simples. Acredito que a gente consiga facilmente, ó. Tendo ou sendo a equação 1, sendo 1, ó, o I3, como a gente está vendo, ele é igual ao I1 mais o I2, isso aqui é a equação 1, eu vou substituir a equação 1 lá na equação 3, que é aquela lá de cima. Logo, vai ficar 10 vezes o I3. Quem é o I3? É o I1 mais o I2. Mais o I2 que nós temos lá é igual a 7. 10 vezes o primeiro, 10 vezes o segundo. Então, vai ficar 10 e 1 mais 10 vezes o I2 mais o I2 tem aqui. Daria 11 vezes o I2. Isso aqui é igual a 7, tá vendo? Então, isso aqui vai me gerar uma equação 4.
E observa que aqui eu tenho apenas a corrente 1 e a corrente 2. Logo, eu vou fazer o seguinte, montar um sisteminha, tá? Para facilitar aqui, vou montar um sisteminha entre as equações 2 e a equação 4. Tá? Então, assim, ó, tendo 2 e 4 no sistema, fazendo assim, então, ó, 0,5 e 1 menos 1 e 2 é igual a 5. E por outro lado eu tenho 10 vezes o I1 mais 11 vezes o I2 é igual a 7. Então esse aqui é o meu sistema. Bem, observa que nesse sistema eu preciso resolver esse sistema. Então eu tenho que tomar pelo menos ou o I1 simétrico ao de baixo ou o I2 simétrico ao de baixo. Eu vou só multiplicar essa equação por 11. Porque se eu multiplicar por 11 aqui, observa que vai ficar menos 11 e 2. Com 11 e 2, quando eu somar aqui, já vai ter o resultado bacana, direto. Vou colocar aqui, ó, em azul. Meio vezes 11 vai dar 5,5 e 1. Tá? Menos 11 vezes o I2 é igual a 55. Por outro lado, eu repito a equação de baixo, ficando assim, ó, 10 vezes o I1 mais 11 vezes o I2 é igual a 7. Tá vendo aqui? Se eu efetuar uma soma neste sentido, o 11 vai embora com 11. Somando os dois elementos aqui, ó, eu terei 15,5, que multiplica o valor de 1, e somando 55 mais 7, eu teria um total de 62. Isolando o I1, eu tenho 62 dividido por 15,5. Então, quando eu dividir por 15,5, eu terei um resultado de 4 amperes para essa corrente. Como eu já sei que a corrente I1 vale 4 amperes, eu posso substituir em qualquer outra equação que tenha I1, tá? Para poder achar a nossa resposta. Então, esse resultado, eu vou chamar esse resultado de resultado 5. Pronto. Vou pegar esse resultado 5 e vou substituir no resultado, ou melhor, na equação 2, bem aqui, ó. Ficando assim, ó, meio vezes o I1, tá vendo aqui, ó? Mas o I1 que a gente acabou de encontrar vale 4, menos o I2, que é o que a gente quer saber, isso aqui é igual a 5. Então, meio vezes o 4, eu tenho o valor 2, menos o I2 é igual a 5. Daqui eu posso colocar, olha só, o 5 vai para o outro lado positivo e o 5 vem para dentro negativo. Logo, o valor que a gente vai conseguir obter para o I2 vai ser igual, olha só, gente, se eu trouxer o 5 para cá, vem negativo. Então, 2 menos 5 daria menos 3 amperes, tá bom? E, por fim, a gente pode encontrar, e já tem um comentário aqui em cima, a corrente I3. Como a gente viu que o I1 mais o I2 é igual ao I3, pegando esse resultado que eu vou chamar 6 e substituindo na equação 1, nós teríamos então o I1
O I1 aqui, gente, estou falando, ó, o I1 que a gente encontrou que é 4, mais o I2 que a gente viu agora que é menos o 3, é igual ao I3. Então, 4 mais o menos vai dar 4 menos o 3. Logo, a corrente 3 será igual a 1 ampere. Tá bom? Só que tem um comentário que eu quero deixar muito bem claro para os senhores. É a corrente obtida aqui, ó, no resultado 6 negativo. Sabe o que isso quer dizer? Eu não tenho esse valor de corrente negativa nesse circuito de corrente contínua. O que acontece é que o sentido que eu adotei aleatoriamente lá no circuito, ó, para o I2, ele não é o sentido real. Ou seja, o I2, ele dá o valor 3, mas ele não vai para cima. Então, esse valor bem aqui, ó, em azul, ele não é para cima. Sim, ele seria o correto dele, seria para baixo, tá bom? Caso houvesse uma situação em que no problema pedisse o sentido das correntes elétricas, aí deveria ser o quê? De B para C aqui, ó, ou melhor, de B para E seria o sentido correto de I2, enquanto como a gente conseguiu encontrar o I1 e o I3 valores positivos, isso significa dizer que eles estão colocados de forma correta. Então, no fundo, o que eu teria aqui é que entra o I1 no B e sai o I3 e o I2. Olha como fica direitinho. O I1 é 4, eu vou colocar de azul aqui, ó. O I1 é 4, o I3 é 1, enquanto que o I2 é 3 ampere. Olha como fica direitinho, tá vendo aqui, ó? Então, já colocado aqui em azul. Então, se for necessário, tente refazer o exercício, tendo como, né, resposta os que já estão colocados aqui, tá bom, gente? Vamos para mais outra, que é a última de hoje, moçada. Questão de número 4, diz o seguinte, ó. No trecho do circuito elétrico representado abaixo, determine. Ele quer saber o valor da resistência R, desconhecida bem aqui ela, ó. E a DDP entre A e C, entre os pontos A e C. É que ficou faltando colocar os pontos aqui, ó. Então, como ficou faltando colocar os pontos, vou pegar aqui, ó. Esse seria o A, aqui seria o B, C e D. Eu que estou atribuindo esses pontos? Não, foi que ficou faltando aqui ser inserido na questão, tá bom? Então, observa que eu tenho um ponto bem aqui, que é um nó. Eu tenho um outro nó em B, um outro nó em C e um outro nó em D, tá? Onde ele só destacou esse circuito aqui central. Pode ser que tenha até alguma coisa em B, C, D e A. Para cima e para o lado. Mas o que vai me interessar é aqui, ó. Esse circuito que está sendo destacado. No qual ele quer obter o valor da resistência R. Então vamos para lá, gente. Vamos para cá, ó. Observa que de A para B, eu tenho uma corrente que percorre o circuito que é 2. De B para C, eu tenho uma corrente elétrica, ó, que vai de C para B, 5 amperes. De C para D, eu tenho uma corrente que vai de D para C de 3 amperes. E de A para D, eu tenho uma corrente elétrica que é 1 ampere. Bem, eu vou adotar o sentido alfa mais uma vez aqui, ó. Eu vou dizer que o sentido adotado para eu poder varrer o circuito vai ser de A, passando por B, C, D e voltando para A, para eu poder encontrar o valor da resistência R, tá bom? Então, deixa eu obter aqui uma caneta boa, A. Eu vou sair do A e vou chegar no A. Ou seja, letra A, VA menos o VA igual a 0. Então, saindo de A, eu já vou encontrar o valor da resistência R. Como o sentido da corrente coincide com o sentido da circulação, olha a circulação aqui, ó, para frente, a corrente para frente,
Isso então me implica eu dizer que eu terei VA menos o VA, que eu sei que dá zero, mas vai ser igual ao valor da resistência vezes a corrente, que é 2. Como eu vou encontrar de cara aqui na circulação, ó, a plaquinha menor, então é negativo. Ficando então menos 12. Ficando menos 12. Pronto. Ao prosseguir, eu vou encontrar uma resistência de 5 ohms. Como coincide a corrente com a circulação, vai ficar então mais o valor da resistência, que é 5, vezes o valor da corrente, que é 2. Agora eu vou de B para C, ó. Indo de B para C, eu encontro a plaquinha negativa. Vai ficar menos 4. Continuando de B para C, a minha circulação está indo para baixo, tá vendo? Enquanto que a corrente está indo para cima. Como eu tenho um resistor aqui, ó. Observa, eu tenho um resistor aqui, ó. Tá? Tendo esse resistor bem aqui e a corrente indo para cima, então nós temos o valor negativo. Seria o valor da resistência, que é 2, vezes o valor, tá, da corrente. Então, observas aqui que como eu tenho a orientação da corrente para cima e a circulação para baixo, então vai ficar menos o valor da resistência vezes a corrente elétrica, que é 5. Agora eu estou de C para D, ó. Circulação para frente, corrente para trás. Então, a corrente está para trás aqui, ó. 3 amperes, está aqui ela. Então, vai ficar o valor da resistência, 2, como é negativo, vezes a corrente elétrica, que é 3. Indo para frente da circulação de azul, eu vou encontrar a placa maior. Então, vai ficar mais o 6. Como eu tenho um outro resistor aqui, onde a circulação se contrapõe à corrente, vai ficar menos 4, que é o valor da resistência, vezes a corrente elétrica, que é 3. Agora eu estou de D para A. Como eu vou encontrar a primeira plaquinha negativa, que é a menor, então vai ficar menos 6. E aqui, observa que a circulação está para cima e a corrente para baixo. Então, menos o valor da resistência, que é 3, vezes a corrente elétrica, que é 1. Então, VA, ou melhor, tudo isso aqui é igual a 0. Com isso, deixa eu apagar bem aqui. Eu tenho 2 vezes o valor da resistência, é menos o 12, observa, mais o 10, aqui, ó, menos o 4, aqui, menos 2 vezes 5, 10, menos o 6, mais o 6, 4 vezes o 3, menos 12, menos o 6, e 3 vezes 1, 3. Tudo isso igual a 0. Então, observas aqui, ó, esse 10 vai embora com esse 10, esse 6 com esse 6, e vai ficar todos os outros valores aqui, né, negativo. Ou seja, menos 12, como a gente pode ver aí, ó.
eu tenho menos 12, é isso? Menos o 4, menos o 12 de novo, menos o 3, menos o 6. Então, nós teríamos total, somando todos os valores negativos aqui, teria 37. Deixa eu passar aqui. Dá para escrever aqui. Então, 2R menos 37 é igual a 0. Então, 2 vezes o R é igual a 37. Logo, o R vai ser igual a 37 sobre 2. E aí a gente encontra, então, que o valor da resistência, 37 por 2, daria quanto? 18,5 ohm. Então, encontramos o item A, que era apenas para poder obter o valor da resistência. Vamos lá para o item B. O item B, ele quer saber qual é a diferença de potencial entre VA e C. VA, VC. Quanto é isso? Então, tu vai sair do A e chegar no C, apenas. Se você quiser olhar por aqui, até daria, ó. De A no C, ó, de A até B. Eu fiz aqui, ó. Posso seguir até aqui, ó. De A para B, só para a gente poder copiar e ficar mais rápido. De A para B. Então, eu tenho esse elemento aqui. Eu tenho esse elemento. E o 5 vezes 2. Beleza. Então, aqui de A para B. A, B. Depois eu tenho de B para C, ó. O menos 4. E o 2 vezes o 5. Pronto. Já cheguei aqui em C. Aí eu só faço copiar para cá, ó. Então, VA menos o VC, ele vai ser igual a 2 vezes o R menos o 12. Só estou copiando, ó. Mais... deixa eu colocar devagar. 5 vezes o 2, ao invés de colocar o 10, né? Então, ficaria 5 vezes o 2, menos o 4, tá aqui, ó, menos 2 vezes o 5, pronto. Então, VA, VC vai ser igual 2 vezes o R, e nós vimos que o R é 18,5, menos o 12, 5 vezes 2 daria 10, menos o 4 e 2 vezes 5, 10, negativo. Então, esse 10 vai embora com esse 10. 2 vezes 18,5, nós vimos que isso aqui é 37. Então, VA menos VC é 37, se você for olhar aqui, menos 16, né? Que é 12 e 4. Então, 37 menos 16, nós teremos o valor positivo de 21 volts. Então, tá aí, pessoal. Resolvido mais um exercício, exercício número 4, aplicando as chamadas leis de Kirchhoff. Eu espero que vocês tenham conseguido acompanhar o passo a passo das leis de Kirchhoff, bem como suas aplicações envolvendo os circuitos elétricos. Então, a gente fica com a nossa aula até aqui. Eu conto com vocês na próxima aula. E não esquece de curtir a nossa fanpage e acompanhar as nossas mídias. Estamos postando diariamente lá novidades que será de interesse de vocês, pessoal. Até a próxima, gente. Até tchau.